estado nesse momento, esteja com cada um, cuidando, amparando, dando orientação, capacitando teus filhos. Eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Que eles estejam firmados, Senhor Deus, olhos fitos no Senhor. O que está acontecendo? É permissão do Senhor em nossa vida. Portanto, nós queremos te agradecer por cada um. Nossos anciãos, Pai, que estão passando cada um, né? Dê o conforto que eles precisam. Em especial, colocar a vida do pastor no estado de viagem, Pai. Posso cuidar. Obrigado pela confiança. Foi amparado lá, Senhor Deus, porque passou o remédio correto para ele. O mais estável. Para cuidar. Ele, nesse momento, está trazendo a meditação do Senhor para os nossos ouvidos, Pai. Precisamos estar com o nosso atento para entender o que o Senhor quer com cada um de nós. Precisamos estar não só ouvir, prática no nosso viver diário, estaremos ouvindo através do Teu servo. Que ele diminua nesse momento e cresça o Senhor na vida dele. Possa estar sempre pronto, operante na Tua presença, Deus. Que ele possa cada dia estar trazendo mensagem de edificação a cada que ele estiver. Supra as nossas cidades, nos dê a Tua paz, nos dê a Tua direção. Perdoa nossos pecados. Oramos, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome desse nosso Deus tão maravilhoso. Querido, querida, que a graça e a paz do nosso Deus continue sendo derramada no teu coração. Como é bom estarmos juntos, como é bom podermos estar aqui neste momento, onde tem um recadinho de Deus para o teu coração, para a sua vida. E queria pedir a você que abrissem 3 textos bíblicos aí para nós lermos juntos. Vamos lá? O primeiro texto que eu quero que você abra aí está lá no Salmo de número 10. Vamos juntos ler? Salmo 10, versículo 1. Salmos de número 10, verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por que estás tão longe de mim, Senhor? Por que te escondes de mim no meu tempo de angústia? O segundo versículo continua em Salmos. Eu queria que você me acompanhasse neste momento. Abra aí o Salmo agora de número 13, Salmos 13. Verso 1 e 2. Salmos 13, verso 1 e 2. Olha o que nos diz o salmista Davi: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? O terceiro texto agora. Abra aí no Salmo de número 22. Salmos de número 22. Diz assim a palavra do amado. Salmos 22. Verso 1 e 2 também. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu clamor? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Que Deus acrescente a sua palavra ao nosso coração. Talvez você esteja pensando da seguinte forma: por que será que o pastor leu esses 3 salmos, onde só fala de aflição, onde só fala de angústia, onde só fala de temor? Mas espera aí, deixa eu te explicar um instantinho. O salmo não fala sobre isso. O salmo é um anelo
algumas almas do salmista que estava anelando pela resposta de Deus. E esse é o tema da mensagem de hoje, que eu quero trazer ao teu coração: silêncio de Deus. Por que será que muitas vezes Deus se cala? Talvez você já tenha passado por momentos difíceis, aonde você clamou ao Senhor, o Senhor não te respondeu, o Senhor ficou em silêncio, e você então pensou da seguinte forma: oh Deus, aonde tu estás, que não me ouves, que não me responde? Quantas vezes você já passou por esse momento? Quantas vezes você já passou por aquele momento que parece que a ausência de Deus se faz sentida na nossa vida, devido ao seu silêncio? Eu creio, querido e querida, que durante a nossa caminhada terrena, nós iremos passar por muitas dificuldades, passar por vários problemas. E muitas vezes, dentro desses problemas, dentro dessas dificuldades, nós vamos clamar, nós vamos pedir, nós vamos suplicar, e Deus vai se manter em silêncio. Deus vai ficar calado. Eu estava viajando agora até Palmas para resolver alguns problemas, inclusive de enfermidade mesmo. E a minha netinha foi comigo. Ela chorava muito dentro do carro. A minha esposa virou então para a mãe dela e falou assim: ó, deixa ela chorar, ignora que ela vai parar. Foi o que aconteceu. Ela parou de chorar. Então a psicologia fala sobre isso, né? Que quando nós vemos uma criança chorando, querendo um mimo, basta apenas ficarmos em silêncio e ignorá-la. O silêncio, ele é muito importante. Vamos ver aqui rapidamente. Quando você vai cantar o hino nacional, ou quando você vai ouvir o hino nacional, como é que você tem que ficar? Em silêncio. Quando você vai fazer aí uma faculdade ou um Enem, você tem que ficar em silêncio. Até quando você vai mesmo na repartição pública ter uma audiência, você precisa ficar em silêncio. Então o silêncio é muito importante, né? O silêncio é importante. O silêncio muitas vezes é útil. Vejam bem, eu disse que o silêncio muitas vezes é útil. E a Bíblia, ela nos fala a esse respeito. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vamos encontrar tanto em Eclesiastes como em Provérbios, dizendo que aquele que mantém o silêncio é sábio. Querido, querida, eu creio que uma das maiores dificuldades na nossa carreira cristã, ou carreira de vida, talvez você não seja evangélico, você que está ouvindo e vendo este vídeo, né? Esta live desta noite, talvez você não seja evangélico também, mas você muitas vezes quer ouvir a voz de Deus, mas como você vai ouvir se você não fala com Ele? Faz lembrar que eu estive certa vez, me chamaram para um velório de uma criança. Quando cheguei no velório dessa criança, me perguntaram assim: pastor, por que Deus levou o meu filhinho? Eu fui taxativo em falar: olha, Deus levou o seu filho porque você nunca conversou com Deus, para Ele acalmar o teu coração. Muitas vezes as pessoas querem ouvir Deus, mas não têm tempo para falar com Deus. Eu vejo 3 situações importantes quando Deus se mantém em silêncio. Primeiro, Deus se mantém em silêncio quando nós estamos na prova. Quando nós estamos passando por um momento difícil, Deus se mantém em silêncio. Sabe por quê? Porque Ele quer saber para onde você vai. Para onde você vai? Há pessoas que, quando estão passando por dificuldades, suplicam a Deus, pedem a Deus, clamam a Deus. E como Deus se mantém em silêncio, vão procurar em outros caminhos, em outros meios, as respostas para as suas indagações. Muitas vezes Deus permite que essas coisas aconteçam na nossa vida. Deixe-me dar aqui um exemplo particular, por favor.
eu estava passando um momento muito difícil, muito difícil. Uma dor no peito muito forte, me faltava até a respiração. Sentia o coração palpitar bastante. E uma noite de madrugada, eu levantei, não acordei minha esposa, levantei e fui até a sala. E ali eu me ajoelhei, comecei a clamar ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Fala comigo. Senhor, olha, hoje é dia dos pais, não me leva não, Senhor, por favor. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, fala comigo, o que está havendo comigo? O Senhor não falou nada. O Senhor não falou nada. O Senhor não se comunicou comigo. Eu levantei, depois de mais ou menos de uma hora e meia, orando ao Senhor, querendo ouvir Deus falar comigo, e eu não ouvi Deus falar comigo. Deus se manteve em silêncio. Peguei um copo d'água com açúcar, tomei, fui novamente para a sala, deitei no sofá, e a respiração ofegante, ofegante, e aí eu consegui adormecer um pouquinho, mas aí já era quase pela manhã. Deus não falou comigo. Comecei então a ler a palavra de Deus. Vim aqui no culto no domingo à noite, ainda passando por aquele momento difícil, mas consegui transmitir a palavra de Deus aqui quando nós interagimos aqui no culto, falando a respeito do pai do filho pródigo. De segunda-feira comecei a ler a Bíblia mais uma vez, porque eu já terminei de ler a Bíblia toda esse ano. Já terminei de ler a Bíblia toda. Comecei a ler a Bíblia novamente. Comecei mais a orar a Deus, comecei mais a buscar o Senhor, comecei até a jejuar mais um pouco, e falando com Deus: Senhor, fala comigo, o que eu devo fazer? Senhor, fala comigo. Querido, querida, deixe-me falar algo para você. Quando Deus fica em silêncio, é uma amargura na alma muito grande, não é? Eu acho que a pior coisa que existe é quando você clama, quando você pede e o Senhor não te responde, o Senhor não fala contigo, o coração fica em sobressalto, você fica preocupado, porque o Senhor se mantém em silêncio. Eu estava passando pela prova, porque Deus queria saber para onde eu iria, E quando recebi um telefonema da minha filha, aí eu entendi o que Deus queria fazer comigo. E orei, busquei a presença de Deus, e Deus me respondeu. E naquela resposta de Deus eu parei e falei: Senhor, mas por que tu não falaste comigo? Por que tu ficaste quieto esse tempo todo? E sabe qual foi a resposta dele para mim? Quer saber para onde você ia. Eu queria saber para onde você ia. Amados, quando você está passando pela prova, quando o coração está apertado, quando a lágrima cai, para onde você vai? A quem você busca? Porque quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está preparando coisas grandiosas para mim, para você, preparando coisas grandiosas para nós. E nós temos que acreditar. O irmão Cairo cantou aqui um hino, que o grupo Canaã cantava, né? Na oração. A oração. É isso que nós temos que fazer. Não desistir de orar, não. Continuar. O coração está apertado, a prova está muito grande, amado. Ore, 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 ore. Busque a presença de Deus. Não vá para lugar nenhum. Não busque outra coisa. Busque o Senhor. Tenha intimidade com o Senhor. Uma outra coisa que eu vejo, quando Deus fica em silêncio, é quando Ele quer ver a nossa paciência. Lembra-se de Jó? Jó passou pela prova. Jó ficou em silêncio depois que seus filhos, seu gado, sua casa, quando ele perdeu a riqueza dele todinha. Até os amigos que ele achavam que eram íntimos dele só foram lá para criticá-lo, dizendo que ele estava com algum pecado. E Jó era um homem íntegro, era um homem que adorava a Deus, era um homem que buscava o Senhor.
Era um homem que estava sempre em contato com Deus, em intimidade com Deus, mas o inimigo não queria isso. O inimigo queria destruir a intimidade de Jó com Deus, mas Jó foi fiel, mesmo sendo adoentado aí, dos pés até a ponta da cabeça. Jó se manteve fiel ao Senhor, mesmo o Senhor estando em silêncio, não respondendo os questionamentos de Jó. Onde nós vamos correr? Como é que está a nossa paciência? Uma outra coisa que eu vejo também, quando Deus fica em silêncio, tem várias, mas deixe-me citar essa terceira. É quando existe pecados. Quando existe pecado na sua vida, quando existe pecado na minha vida, quando existe pecados não confessados ao Senhor. Quando esses pecados não são confessados ao Senhor, Deus fica em silêncio sim, para que nós possamos refletir sobre o que nós estamos fazendo, por onde nós estamos andando. Então Deus nunca vai falar, que você não vai ouvir. Deus fala, mas Ele te respeita, porque você não quer ouvir. Lembre-se de Samuel, quando Samuel estava lá, já pronto para dormir, lá no templo, ele ouviu o Senhor chamá-lo Samuel. Ele correu até Eli por 3 vezes. Aí Eli falou para ele assim: olha, Samuel, quando te chamar de novo, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, na terceira vez, ele pôde identificar a voz de Deus. E Deus falou com ele. Quantas vezes Deus quer falar contigo e você não reconhece a voz de Deus? Sabe por quê? Porque ainda existem muitas vozes ao teu redor e dentro do teu interior. Pecado anula a voz de Deus em você. Como diz a palavra de Deus, o pecado cegou o nosso entendimento. O silêncio de Deus é para que nós nos aproximemos mais dele. O silêncio de Deus é para que ele saiba para onde nós iremos. Para onde nós iremos. A Bíblia fala a respeito de vários homens de Deus, que sentiram na pele o silêncio de Deus. Acabei de citar aqui 3 salmos que falam a respeito do silêncio de Deus. O salmista clamando com o coração, clamando com a sua alma, e Deus em silêncio. Deus em silêncio. Deus em silêncio. Deus chamou Abraão, falou para Abraão: Abraão, olha, você vai ser o pai de uma grande nação. Abraão, olha, a sua descendência vai ser como a areia do mar, as estrelas do céu. E Sara, sua mulher, terá um filho, e ele será o teu descendente. Abraão estava com 75 anos de idade. 75 anos de idade. E os anos foram passando, e nada de Sara engravidar, porque Sara era estéril. Querido, querida, olha a promessa de Deus. 25 anos depois, Abraão agora não estava mais com 75 anos de idade não, agora ele completou 100 anos de idade e nasceu Isaac. Só que antes, Sara não soube aguardar o tempo certo de Deus. Olha outra coisa que eu quero falar para você. Deus fica em silêncio porque Ele está preparando coisas grandiosas no tempo dEle, da maneira dEle, o modo dEle, porque com Deus é tudo do bom e do melhor. Não adianta nós queremos tomar as nossas iniciativas. Sara pegou a sua serva Agar, sua serva egípcia, e deu para Abraão, e o filho que nasceu foi Ismael. Está lá, ó, essa guerra toda lá no Oriente Médio agora. Judeus e árabes. Está lá, muçulmanos lá. Estão lá. A maioria dos descendentes de Ismael estão lá. Tudo por causa de uma precipitação. Não esperar o tempo de Deus. Deus se manteve em silêncio, mas ela não soube esperar o tempo de Deus. 25 anos se passaram. Um outro exemplo que eu quero deixar para você, nesta noite, já estou encerrando a minha palavra, é o exemplo de José. O exemplo de José. José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. E lá é interessante que, por ele correr
de uma mulher que queria ter um contato mais íntimo com ele, ele foi lançado na prisão. Parece que Deus o abandonou, não parece? Aquele homem que tinha a promessa de Deus, quando ele virou para os seus pais, para os seus irmãos e disse: olha, eu vi as estrelas se curvarem e até o sol e a lua se curvarem diante de mim. Tinha a promessa de Deus. Não era para ele ficar desesperado, não era para ele ficar com a alma amarga, mas ele soube esperar o tempo de Deus. Foi lançado pelo seu próprio Senhor no cárcere. Parecia que as coisas iam de mal a pior, né? De mal a pior. E lá no cárcere, ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Falou que o padeiro iria morrer e o copeiro iria viver. Aí virou para o copeiro e falou assim: olha, lembre-se de mim quando tu saíres daqui. E o copeiro então saiu e o padeiro foi morto. Só que a palavra de Deus nos diz que o copeiro esqueceu de José. Esqueceu de José. Quando o copeiro saiu, José podia ter os ânimos até revigorado novamente, né? Que bom! Ele saiu, daqui a pouco eu estou saindo também. Mas o que aconteceu? E o copeiro se esqueceu de José. Não era para José ficar ainda com a alma mais amarga. Não é para ele se desesperar, para ele esquecer de Deus, esquecer os sonhos que Deus havia realizado para ele, mostrado a ele que faria com ele. Querido, querida, quando o tempo de Deus demora na nossa vida a acontecer, é porque Ele está preparando a mim, está preparando a você, para poder receber coisas maravilhosas. O silêncio de Deus é assim. O silêncio de Deus é assim. O silêncio de Deus é assim. Mas deixe-me dar aqui o último exemplo, né? O último exemplo. Não, tem mais dois. Eu falei de Abraão, né? Mas deixe-me falar um pouquinho mais de Abraão e do seu filho Isaque. Abraão estava com Isaque quando Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, agora me dá o teu filho, o teu único filho Isaque. Leva-o e oferece a mim em sacrifício. 3 dias caminhando com Isaque. Provavelmente Isaque perguntando a ele: pai, para onde nós vamos? Pai, o que vai acontecer? E Abraão não tinha resposta nem para o filho dele, nem tinha Deus falando com ele o que ele deveria fazer. Deus apenas chegou e falou assim: ó, me dá teu filho, teu único filho, em holocausto para mim. E pronto, acabou. 3 dias andando e caminhando com seu filho, até chegar no monte lá, onde ele iria sacrificar o seu filho. Mas Deus não falou mais com Abraão, ficou em silêncio, e Abraão não conseguia falar com seu filho. Que dificuldade na vida daquele pai, né? Que dificuldade. Silêncio de Deus. Como deve ter amargurado o coração aí de Abraão. Mas vejam, na hora que ele ia imolar o seu filho, a voz do Senhor apareceu, aí o Senhor falou para ele: Abraão, não faça tal, a tua fé está aprovada. A tua fé, querido, está aprovada. Você tem ouvido Deus? Você tem tido paciência em ouvir ao Senhor? Último exemplo, podia deixar de citar esse. Inclusive o Salmo 22 fala sobre essa palavra. Deus meu, por que me desamparaste? Palavra de Jesus, na cruz do Calvário. O próprio Deus fez silêncio na hora da morte do seu filho. Eli, Eli, lame sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus fechou os olhos para o Senhor. Porque Deus fechou os olhos. Naquele momento, Deus virou e disse assim: sabe o quê? Nada. Jesus morreu não tendo a resposta de Deus. Vocês já leram a Bíblia? Já passaram por esse ponto? Já viram isso? Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Está consumado, Pai, na tua mão entrego meus espíritos. E tendo dito isto, expirou, morreu, foi sepultado. E não ouviu a resposta de Deus. Mas ele ressurgiu, vivo com o Pai está, onde nós iremos um dia.
O silêncio de Deus é assim. O silêncio de Deus na nossa vida é para que coisas grandiosas venham a acontecer. O silêncio de Deus na vida de Abraão e do seu filho Isaque fez com que ele fosse enaltecido pelo Senhor. Não faças tal, Abraão, a tua fé está aprovada. Jó virou para Deus e falou: eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem. José foi governador do Egito, mandava apenas abaixo do faraó. Coisas grandiosas depois do silêncio de Deus. Jesus, depois do silêncio de Deus, ressuscitou em glória para nos dar vida, vida eterna, vida em abundância. Então, querido, querida, lembre-se, depois do silêncio de Deus, na minha vida, na sua vida, vai chegar a nossa vitória. Mas no tempo de Deus, o jeito dele, não do meu, não do jeito que eu quero. Que Deus nos abençoe. Que Deus cuide de você. Que Deus cuide da nossa vida. Que Deus cuide da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão Caio. Não vai cantar? Vou pedir ao irmão Roberval para tocar um hino aí, vai cantar junto com o Caio. Aquele hino que vocês estavam começando a cantar no início. E com esse hino nós estamos encerrados. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Irmão Roberval, irmão Cário, por favor. Eu sei que eles foram pegos de surpresa agora, mas eu gostei tanto do ensaio que eles estavam fazendo aqui, né? Das vozes aqui, que eu gostei muito. Então, Cário e Roberval estão com a palavra e logo após estamos encerrados mais uma vez. Que Deus nos dê uma semana abençoada e abençoadora. Amém. Deus tem um plano em cada criatura, e aos astros ele dá o céu, e a cada rio ele dá um leito e o caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, e as ondas ouvem seu mandar. Embora venham as lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra e mar, onde Deus mandar, irei.
o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra e mar, onde Deus mora.